Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar? Irmão Júlio, pode fazer uma oração aqui, por favor? Oremos. Senhor Deus, estamos, Senhor, agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade de retornarmos aqui na Tua casa, Senhor, para termos momentos bons em Tua presença, Senhor. Continue nos ajudando, Senhor. Continue realizando a Tua obra em nossas vidas, Senhor. É o que mais necessitamos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que se o Senhor não estiver aqui nesta noite, seria em vão a nossa presença aqui, Senhor. Mas cremos que o Senhor está aqui conosco neste momento. Ou melhor, antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui nos aguardando, Senhor. O Senhor estava cuidando da nossa casa. O Senhor estava trazendo teus filhos aqui para ter um momento, meu Pai, na Tua presença. Ó Senhor Jesus Cristo, continua abençoando nossas famílias, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, dá-nos um culto, meu Pai, racional, um culto na qual nós possamos estar sempre alinhados, Senhor, em pensamentos contigo, Senhor. Ó Senhor, estamos aqui, Senhor, a Tua igreja está aqui, Senhor. Estamos debaixo dos Teus pés, Senhor. É o melhor lugar que podemos estar prostrado a Teus pés, Senhor. Porque sabemos que é o melhor lugar, Senhor. Assim como aquela mulher, Senhor, ela lavou os Teus pés com os cabelos dela, Senhor. Ela comprou o melhor perfume, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Dedicamos o melhor que nós temos para podermos estar aqui nesta noite, Senhor, para reverenciar o Senhor, para Te adorar, Senhor, para podermos, Senhor, recebermos mais de Ti, Senhor. Continua nos enchendo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Esse é o nosso maior objetivo, que estamos aqui juntamente também para Te adorar, Senhor, é claro. Ó, Senhor, abençoe aqueles irmãos que estão a caminho, Senhor. Tira toda a barreira, meu Pai, toda dificuldade que houver, que o Senhor possa tirar, Senhor, que Teus filhos possam, Senhor, estar aqui, Senhor, adentrar essas portas, Senhor, para poder, Senhor, termos companheirismo uns com os outros, Senhor. Que o Teu amor continue invadindo nossos corações. Somente o Teu amor pode transformar. Somente o Seu amor, Senhor, pode nos purificar, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos mantido debaixo do Teu sangue, Senhor. No sangue do próprio Deus. Amém. Amém? Estou no meu jardim.
Amém? Não vou calar meu lábio. Não vou calar meu lábio. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meu lábio, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida
Amém? Nunca houve noite? Logo após irmã Flávia? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio me manda. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Eu sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, usa-me, eu sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem.
também louvar o Senhor com as ofertas?
sublime graça. Vamos fechar nossos olhos para receber o pregador. Graça maravilhosa quando se cansa que me diz vem descansar. Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez pela tua presença, por poder estar aqui na tua casa, te adorando, te louvando, engrandecendo o teu santo nome. Ó Deus, sabemos que chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos com nossos corações gratos, Senhor, de estar aqui. Seja conosco mais uma vez aqui, Senhor. Abençoe os corações, abençoe os irmãos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Que todo espírito nesta noite seja controlado aqui sobre o seu domínio, Senhor. Domina esse ambiente agora. Fala aos nossos corações. Usa, Senhor, teu ministro para trazer a tua palavra nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus. Te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vou convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Números, capítulo 19. Livro de Números, número 19. Todos encontraram aí? Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo. E a darei a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele a espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. O sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. O sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. Amém. Vamos ficar só até aqui. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar-se. Ele fala sobre a água da purificação, mas o que eu quis tomar a parte da bezerra, né? A bezerra ruiva, sem mancha. Ele diz assim: aí está a comunhão. Quando o sangue dessa novilha, primeiro ela deveria ser sem mancha, sem defeito, falando de Cristo, sempre vai apontar para Jesus Cristo. Esse sacrifício que ali eles faziam pelo pecador, tinha que ser um animal especial. Não importava o tipo de pecado que aquela pessoa cometia, não importava se era um roubo, se era um furto, se era um homicídio. O sacerdote não perguntava o que ele fazia. O que você fez? Como se faz nesses confinamentos aí da Igreja Católica Romana. Não. O sacerdote via o tipo de animal que era levado ali para o sacrifício. O que valia era o substituto daquele homem que pecou. Se era um animal limpo, se era um animal sem mancha, se era um animal que não tivesse defeito, porque já estava apontando para Jesus Cristo, o Calvário, né? O sacrifício que Jesus Cristo faria na cruz ali, um ser perfeito, né? Por isso Jesus não veio pela via do sexo. Agora, ele deveria ser sacrificado ao entardecer. Por quê? Tinha que esperar tarde, né? Porque falava de Cristo, sacrifício ao entardecer diante do sumo sacerdote, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. Tudo fazia, né, irmãos, menção ali do Calvário, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. O vermelho, como eu disse, fala de redenção. Obrigado, irmão Júlio. O vermelho, ele aponta para o sangue, irmãos. Do mesmo tempo que ele fala também do pecado, do risco, do perigo. Toda vez que coloca uma placa de perigo, se coloca na cor vermelha. O vermelho aponta também para o pecado. Muitos, quando saem para fazer seus pecados, seus erros, costumam usar roupas vermelhas. Então, obstante, fala de redenção, mas também fala do pecado. Porque quando o vermelho é colocado através do vermelho, ele se torna branco,
falando de limpeza, pureza. Por isso que Deus pediu que a novilha fosse parda ou vermelha, aponta para o vermelho. Como eu disse, falava de redenção, então o sumo sacerdote deveria colher o sangue dela em suas mãos, ir até a porta do tabernáculo e fazer 7 listras ao longo da porta com o sangue da novilha morta. Falando das 7 junções, das 7 eras, 7 é o número perfeito de Deus. Amém, irmãos? Algo que estava por vir, né? Apontando para as profecias. Vemos que aquele culto que eles tinham ali no tempo da lei eram cultos um tanto difícil, um culto participativo. As pessoas tinham que levar o animal ali, sacrificar na frente do pecador. Tinha que fazer vários rituais, vários processos. Era aspergido sangue sobre a pessoa. E mesmo assim não era um tipo perfeito ainda, porque a vida daquele animal não podia voltar para a vida do homem, porque não tinha parentesco o animal com o homem. Era apenas uma boa consciência com que ele tivesse feito aquilo que havia pedido para que ele pudesse fazer. Diz Paulo que os pecados simplesmente eram cobertos, havia apenas uma cobertura e uma consciência de que alguém morreu para que ele pudesse viver. Então era um culto, irmãos, um tanto difícil, mas tinha que ser feito. Sabemos que na saída do Egito ali, aquela Páscoa, um animal morria e tinha que passar o sangue na porta. Todos os umbrais de portas dos judeus que habitavam ali no Egito tinham que ser marcados com sangue, porque o anjo da morte iria passar e todos os primogênitos, independente de quem fosse, independente se fosse pastor, se fosse filho de pastor, se fosse filho de Moisés, se não fizesse aquilo que Deus pedisse, certamente aquele menino morreria. Então, todos tinham que cumprir aquilo que Deus pediu que estivesse, que fosse feito. Mas, obstante, aquilo não tirava o desejo do pecado. Saía com o mesmo desejo, outro ano voltava outra vez, fazia aquele sacrifício. Mas não era em vão, era uma sombra. Estava apontando para um sacrifício maior que viria. Aleluia! A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sumo sacerdote aplicava isso sobre a porta, e a novilha era queimada com os cascos e tudo. Isso produziu o que chamava de água da separação. Então, toda vez que um israelita pecasse, ele tinha que ser aspergido com essa água da separação. E ela devia ser aguardada em um lugar limpo, que fala de coração do ministro. O adorador que vinha ao tabernáculo para ter comunhão. Se tivesse perdido sua posição diante de Deus, estivesse afastado de Deus. E um estrangeiro, a única maneira de ter comunhão novamente era primeiro voltar ao átrio externo e ser aspergido com as águas da separação, o que fala da palavra. Somos lavados pela água da palavra, através da lavagem da água com a palavra. Isso nos torna separados. A primeira coisa que o pecador faz é vir e ouvir a palavra. E como a mesma palavra, a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Por isso estamos aqui nesta noite para elevar o nosso nível de fé. Aleluia. Então, vamos cantar um corinho?
Não pare de sonhar, mas fique acordado. Então esse homem se aproximava e as águas da separação, que eram a morte de Cristo, a vida de Cristo, tudo de Cristo, a Bíblia, e ele era aspergido com a água da separação, aleluia, que coisa boa. Isso não encerrava ali, ao ouvir a palavra, ele aceitava, vinha, era aspergido, isso não o tornava melhor. Então, em seguida, ele avançava em direção ao átrio, e quando chegava ao átrio, antes de entrar, ele tinha que reconhecer que havia sangue sobre a porta. Oh! Ele via o sangue, pode falar. Quando ele chegava no átrio, irmãos, antes de entrar, ele tinha que reconhecer que havia sangue sobre a porta. Ele parava, olhava aquilo, era uma cena de morte, irmãos. Às vezes a gente passa por um lugar, hoje mesmo, quando estava levando o irmão Cosme ali em casa, na Dutra, havia um homem morto ali, acidente de moto, uma cena lamentável, muito sangue. A gente para e olha e dá aquele pânico, né? Todos vão passando, vão parando para ver. É uma cena difícil de ver. É algo lamentável, fala de morte. Então ele tinha que reconhecer aquilo, irmãos, ver. E que um inocente substituto tinha ido diante dele para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse viver. Essa consciência, tinha que haver esse sentimento na mente dele. Poxa, esse animal sofreu em meu lugar. O que ele fez? Ele não fez nada de errado, eu que errei. Mas ele morreu por minha causa. Ontem a gente perdeu um animalzinho ali que a gente estava cuidando em casa. De repente, meu filho falou que ele estava morto no quintal. E aquela tristeza bate no nosso coração, ver a vida, né? Sabe que não vai voltar mais. Oh, cuidamos tanto. E quando então você soubesse que ele morreu por causa de você, né? Era isso que Deus queria fazer no coração do homem, do pecador. Tá vendo aí? Teu erro fez isso. Então ele tinha que ver o sangue. E isso funcionava naquele tempo. Aleluia. Mas tudo apontava para Jesus Cristo. Um sacrifício, irmãos, um holocausto terrível. Aleluia. Ao ponto de Jesus, quando viu o que ia passar, ele suou sangue. E ele, como um filho de Deus, ele pediu que, se possível, tirasse aquele trabalho dele. Como se dissesse: Pai, não tem outra pessoa para ir? Não tem como me tirar desse trabalho? Porque Isaías disse que ele foi moído, irmãos. Foi como uma carne moída. A carne dele foi toda cortada. Aquele chicote, aquelas orrague, aquelas pontas de ferro. E ele tomava aquelas chicotadas e aquelas pontas iam rasgando a sua carne. Como disse Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há comunhão com Deus, com o pecado, irmão. Você nunca conseguirá se aproximar de Deus com o pecado. Deus, ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado, Deus não aceita o erro. Ele nunca te aceitará da maneira que você está. A não ser que você primeiro passe por uma purificação, pelas águas da purificação, da separação. O próprio Jesus Cristo, irmãos, quando ele foi levado ao Calvário, quando ele carregou aquela cruz, aleluia, e ele sofreu aquela morte, aquele castigo terrível. E diz a Bíblia que ele foi hasteado ali naquele monte chamado Caveira, ou no Gólgota.
E ele foi colocado entre o céu e a terra, diz o profeta. A terra rejeitou ele, porque ele carregava os pecados de muitos. O céu também o rejeitou. Ele não podia entrar lá da maneira que estava. Porque ele carregou o meu pecado, carregou o seu pecado. Estava sobre ele. Por isso a profecia disse que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que tem uma coisa, irmãos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Um propósito maior que Deus tinha, né? Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. E vi que ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheio de pecados, e ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. E então lembrei, enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. E então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembra de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. E então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. E então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar. Lembra de mim, Senhor, lembra de mim. Sei que o Senhor não é deste lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor
melhor lugar. Foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Ele me falar, hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. Mas eu percebi neste mesmo instante, senti que eu estava lá naquela cruz e que Jesus me perdoou e me deu a salvação, porque eu era o ladrão, mas eu percebi neste mesmo instante, senti que eu estava lá naquela cruz e que Jesus me perdoou e me deu a salvação, porque eu era o ladrão. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá que usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente, que no Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou
e jamais terá que usá-la outra vez. A coroa que meu Jesus usou na cruz, ele a trocou, ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá que usá-la outra vez, e jamais terá que usá-la outra vez. Aleluia, aleluia. O pecador tem que passar pelo sangue primeiro. Passa pelo sangue, purifica, recebe a água da separação, e assim você consegue ter comunhão com Deus. Aleluia. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. Amém? Aleluia, com um direito seu, um direito meu. É por isso que a cura divina é possível. É por isso que os milagres e coisas milagrosas são possíveis. É por isso que um reavivamento é possível, por causa do Calvário. Aleluia! É por isso que você pode crer em Deus e tomar aquilo que você precisa nessa noite, por causa da coroa de espinhos. É por isso que você pode crer na cura divina e tomar Deus na sua palavra. Aleluia! Quando um homem reconhece aquele que foi diante dele, oh meu Deus! Quando Cristo foi diante deles, morreu, ressuscitou para a nossa justificação e está sentado nesta noite à destra de Deus, fazendo intercessões mediante nossa confissão. Qualquer coisa pela qual ele morreu na expiação, ela tornará realidade. Aleluia! Trazer, irmãos, o sobrenatural sobre as nossas vidas. Ele a tornará realidade. Oh, que coisa! Os demônios tremem, irmãos. Quando um homem, uma mulher reconhece que quem foi adiante dele foi Jesus Cristo e que aquele sacrifício foi por ele. Aleluia! Quando isso acontece, os demônios tremem diante de um filho de Deus. É como se você estivesse voltado à sua mente original, tivesse voltado de uma amnésia espiritual e reconhecendo quem você é. Os pecadores vêm para a vida quando percebem que essa é a verdade. Aleluia! Quantos creem no sacrifício de Jesus Cristo? Então vem para a vida. Recebe a vida de Jesus Cristo sobre você nesta noite. Você chega ao caminho de Deus através da reconciliação pelo sangue, e então se torna um filho ou uma filha de Deus. Aliás, a maior dádiva que um homem pode receber aqui no mundo, irmãos, é poder ser chamado filho de Deus. Você já pensou nisso? Um filho de uma filha de Deus. Que coisa boa. Quem você é? Eu sou um filho de Deus. É o maior título, irmãos. Não importa. Todas as coisas são possíveis, então os milagres são possíveis, então um avivamento é possível. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer um avivamento?
Um avivamento na igreja, na casa, um avivamento na sua vida. O maior avivamento, quem sabe, é você caminhando pela rua. Aleluia. Quando um crente vem assim, Deus lhe dá um talão de cheque. Olha que coisa boa. Quando você recebe essa consciência de que você não está só. Quando você entende que Deus é real. Quando você entende que o sangue dele é real e você passa pelo sangue dele. Quando você chega ao ponto de receber Deus na sua vida. Quando a palavra ela se faz carne na sua vida. E você e ela se torna uma só pessoa. Aí então Deus te dá um talão de cheques para qualquer bênção redentora pela qual ele morreu. Aleluias! Eu falei qualquer bênção redentora daquilo que você precisa. Você tem direito nessa noite. Aleluia! Não devemos abrir mão daquilo que Deus comprou, daquilo que Deus nos deu de graça. Ele pagou um preço caro. Como disse Paulo, foi um alto preço, foi um bom preço, foi preço de sangue. Ele pagou por isso. Ele pagou para que hoje eu pudesse ser curado. Ele pagou para que eu pudesse ser salvo nessa noite. Ele pagou para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Aleluia! Quando você chega nesse sentimento, os demônios tremem quando você chega. Oh, glória a Deus! Devemos buscar essa vida de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E chegarmos ao ponto, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E todo tipo de bênção você tem direito. É como se eu te desse um cheque e você colocasse aquilo que você quer preencher. O cheque está assinado. Tem fundo. Coloque aquilo que você quer nessa noite. E Deus é poderoso para garantir aquilo que você está pedindo. Aleluia, você crê nisso? Ó, irmão, segura aí. Segure-se aí na cadeira. Aleluia. Deus lhe dá um talão de cheque para qualquer bênção redentora pela qual ele morreu. Oh, e o nome de Jesus está assinado embaixo. Oh, que coisa boa! Esse nome tem poder, irmãos. Esse nome, os demônios não resistem a esse nome. Quando esse nome é falado por lábios de pessoas que têm o Espírito Santo, Satanás tem que bater retirada. Aleluia! Esse nome é poderoso e é esse nome que vai nos levar aqui desse mundo mau. E é nesse nome que somos batizados. Aleluia! Que orgulho ser batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, se você assim não faz, você tem medo de preenchê-lo? Se você tem medo de preenchê-lo, você é um covarde. Está com medo? Você nunca entrou em contato com Deus. É isso. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmão? Quem conhece a presença de Deus? Mas uma vez que você entra em contato com Deus, o Espírito Santo torna Cristo real em seu coração, você não tem medo de tomar Deus em sua palavra. Qualquer momento ou crer qualquer você esteve em contato com o sobrenatural, você voltou à comunhão, você voltou à reconciliação através do sangue. Amém, igreja? Aleluia. Quantos aqui estão debaixo do sangue de Jesus Cristo?
uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim. Apenas uma bastaria para limpar o meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. E crê em Deus e sabe que esteve em sua presença divina. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim. Oh, Senhor Jesus. Apenas uma para limpar o meu coração, uma gota do teu sangue sobre mim. Coloque-se agora debaixo do sangue do Senhor. Passa pela purificação. Recebe a aspersão da água da separação. A água da separação era para limpar aquele homem que estava sujo, a sujeira. Aquele homem que teve contato com o defunto, era aspergida aquela água sobre ele, para que ele pudesse ser limpo. Aleluia. Uma vez limpo, você pode ter contato com Deus. Você pode ter comunhão com Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Deus, olhando através do sangue de Cristo para um pecador vermelho, o vê branco como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia, aleluia. Você não gostaria de hoje adentrar embaixo deste sangue? Aleluia, aleluia. Vamos cantar O Vento Não Me Derrubou. Sola, por favor. O vento não me derrubou. Aleluia. Eu preciso da ajuda de Deus hoje, irmãos. Estou aqui buscando a purificação da minha vida. Eu creio que você também está assim. Senhor, purifica a minha vida, Senhor. Limpa. Me limpa, Senhor. Me cobre com teu sangue. Sabe, irmãos, o sangue de Jesus Cristo não é igual ao sangue de touro, de bodes, de novilha. Quando Jesus Cristo foi morto no Calvário, a morte do Calvário libertou o Espírito Santo. Aquele Espírito que habitava em Jesus, que Paulo disse que nele habitou toda a plenitude da divindade. Quando ele morreu, aquele corpo foi dividido. O corpo foi levado ao céu, assentou à destra de Deus e está fazendo intercessões por nós. O seu Espírito foi enviado à terra. Aleluia. Quando você recebe esse Espírito sobre você, irmãos, esse Espírito do Filho de Deus, você se torna como o próprio. Aleluia. Aleluia. Quando você recebe esse Espírito sobre você, você se torna como o próprio Filho de Deus. Aquele desejo do pecado vai te deixar, o desejo de fumar, o desejo de beber, esse desejo de fazer as coisas erradas. Aleluia. Porque o pecado, irmãos, é incredulidade, a não crer na palavra de Deus. O beber, fumar, roubar é atributo do pecado. Então, quando você recebe o Espírito de Jesus Cristo, irmão, esse Espírito que foi dado ali no dia de Pentecostes, quando esse Espírito vem, quando você passa pelo santuário, quando você é limpo pelo sangue, quando você recebe esse Espírito de Cristo, é como o próprio Deus, o próprio Filho de Deus agora, morando na sua vida. Aleluia. Não é isso que você deseja?
Só isso vai fazer com que a sua natureza seja mudada. Nada vai adiantar. Aleluia. A clínica de recuperação tem um remédio, irmãos. Eles têm um antídoto. Um hospital, ele tem um remédio, ele tem um paliativo para te ajudar. A própria igreja, ela pode ajudar de alguma maneira. Ela te passa um remédio, mas Jesus Cristo tem a cura. Aquilo que você precisa, aleluia, aquilo que eu estou precisando nessa noite. Deus sabia o que estava fazendo quando olhou através do sangue inocente para o culpado, que é vermelho como o vermelho, e o viu branco, não porque ele seja justo, mas porque aceitou a justiça de Deus através de Cristo e foi reconciliado, aleluia, voltando à comunhão com Deus. Não por algo que você faça, algumas boas obras, isso está bem, você faz boas obras, porque você é um crente, mas as obras não produzem isso. Unir-se a uma igreja, não é assim que resolve. É quando você reconhece que é um pecador, perdido, e a única maneira de Deus vê-lo justo é através do sangue de Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo está querendo nessa noite, é isso que Deus está querendo nessa noite. Um reconhecimento de que precisamos do sangue dele em nossas vidas. Aleluia! Não somos como laodiceanos, irmãos. Não somos ricos, não temos tudo, não. Estamos à busca de um pouco mais de Deus em nossas vidas, para que isso possa nos manter nos seus caminhos. Aleluia! É isso que tem mantido um filho de Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Quando Ele te vê através do sangue de Jesus, Ele te vê tão inocente. Olha isso, irmão Zé Carlos. Quando Ele te vê através do sangue de Jesus, Ele te vê tão inocente quanto o seu próprio Filho Jesus Cristo. Oh! Não mais o Zé Carlos, não mais o irmão Júlio, não mais a irmã Luciene. Jesus Cristo agora andando pelas ruas. Aleluia! Você se torna como Ele. Aleluia! Aí você vai entender porque você está tendo estrutura. Aí você vai entender por que o vento não te derruba. Aí você vai entender por que as coisas vêm e não abala a tua fé. É o próprio Jesus Cristo morando em nós, irmão. Por isso devemos respeitar os nossos irmãos, porque aquele que ama o seu irmão ama Jesus Cristo. Aleluia! É impossível dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Quem ama a Deus ama seu irmão. Oh, que coisa boa! Eu fico lembrando de quem eu era, irmãos. Somente Deus pode fazer tais coisas. Você tem que reconhecer que é Deus na sua vida. Você tem que reconhecer que não é a sua capacidade. Você tem que reconhecer que você não poderia fazer nada se Ele não tivesse contigo. É Ele o tempo todo, é Ele que me chamou, é Ele que me acordou, é Ele que fez com que eu viesse na sua casa, e é Ele que tem nos mantido na sua presença, irmãos. É Deus o tempo todo. Aleluia. É Ele cuidando de você. Aleluia. Quando você está só,
e vem aquele sentimento ruim, é Ele chegando, te acariciando, é Ele te ajudando, é Ele te animando, é Ele te colocando de pé, aleluia, é Ele que tem nos mantido de pé, é Jesus Cristo que não tem nos mantido de pé, é Ele que tem mantido esta igreja aqui nesse lugar, é o próprio Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, é o Espírito dele que está aqui nesse lugar, irmão. Aleluia. Jesus Cristo, essa é a história do Evangelho, amigo. É isso que você quis ouvir aqui hoje? É isso que tem para você. Aleluia. Receba a vida de Jesus Cristo e será o próprio Jesus Cristo. Quando Deus olhar para você, Ele não vai ver você um pecador. Ele vai olhar para você e ver como seu próprio filho. É como o rei, irmãos, que aceitou o criminoso, aquele que matou o filho dele. Ele colocou ele no lugar do filho dele. Quando o rei olhava para ele, era como se fosse o filho dele. Quando Deus olha para cada um de nós, é como se fosse o seu próprio filho. Ai, que coisa boa! Aleluia! Eu sou um filho de Deus, diga aí também. Eu sou uma filha de Deus. Satanás, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. É por isso, irmãos, que o mundo não consegue deixar você em paz. É por isso que você é perseguida. O diabo tem tentado destruir sua vida. Ele sabe disso. Você é uma filha, um filho de Deus. Aleluia, aleluia. Estou terminando. Deus assim o disse. Você poderá ter o que pedir. Você crê nessa noite? Aleluia. Você já tem um pedido aí? Quem tem um pedido aí no coração aí? Quem chegou aqui por essas portas já com propósito? Tem alguém assim? Que chegou hoje, eu vou na igreja, eu vou pedir algo a Deus. Tem, de coração. Não aleatório. Alguém que veio com propósito aqui hoje. Eu vou lá pedir isso a Deus. Aleluia. Tem alguém assim? Creia nisso, aceite isso e adore através disso. E você poderá ter o que pedir. Deus assim o disse. Amém? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Aí está o segredo, irmãos. Aí está o segredo daquela vida grandiosa que está escondida em Deus. Que não conhece medo. Aleluia. Tem alguém aí com medo nessa noite? Não conhece medo. Seja em meio à tempestade. Deixa o vento soprar. Deixa a tempestade ir. Esteja as nuvens acima. Vai vir uma grande chuva. Que vem grande chuva, irmãos. Coloque tua vida perante Deus. Faça como aquela mulher. Aquela pequena mulher irlandesa. Ela saiu para visitar sua filha em Nova York, em uma embarcação. E no meio da viagem surgiu uma grande tempestade. Uma tempestade terrível. E o capitão daquele navio disse: se Deus não entrar em cena, durante 30 minutos, no período de 30 minutos, esse navio irá afundar. E todos começaram a orar, todos começaram a rezar, cada um na tua religião, começaram a interceder ali naquele navio. E o capitão pediu para que todos clamassem a Deus. E de repente tinha uma senhorinha ali que estava tranquila, andando, tranquila pelo barco. E aquele capitão olhou para ela e disse: você não está orando? E ela falou: já orei quando saí de casa. Ué, mas você não está com medo do navio afundar? Ela disse assim: eu tenho 2 filhas. Uma mora em Nova York e outra está na glória com Deus.
Se esse navio não afundar, eu vou visitar de Nova York. Se o navio afundar, eu vou visitar outro que está na glória. Então estou na mão de Deus. Aleluia. Que tal isso? Essa paz, né? É uma paz? É, né? É, irmão Carlinhos. Calmaria, né? Vamos dizer assim, uma calmaria, né, irmã Tatiane? Descansar em Deus, irmão. Aleluia. O profeta desta era, numa certa feita, estava numa tempestade muito grande, numa caçada no Alasca. E aí desceu uma nevasca muito grande. E ele orou e aquela chuva não parou. E ele resolveu descer às pressas. E enquanto ele descia, irmãos, Deus parou do lado dele e falou com ele uma voz: caminha comigo. Caminhar contigo? Mas e a chuva? Mas e a tempestade? Deus falou: caminha comigo. Aleluia. Que possamos entender, irmãos, que aonde Jesus Cristo está, a tempestade tem que se acalmar. O problema tem que acabar. A bonança tem que voltar. Aleluia. Esteja as nuvens acima, ou a lua não brilhe, ou o sol não brilhe, eles ainda estão vivendo naquela glória da Shekinah. Aleluia. Vocês estão assim nessa noite? Louvado é o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos agora. Aleluia. Você gostaria de receber esse Deus na sua vida? Gostaria de receber esse Espírito, esse grande Espírito na sua vida? É isso que vai resolver os teus problemas. É Deus. Aleluia, é Deus, somente Ele. É isso que tira o medo. É isso que tira as preocupações. É Ele que tira a ansiedade. Aleluia. É Ele que cura o vício do álcool, das drogas. É Ele que cura a depressão. É Ele, é sempre Ele. E se você o tem nessa noite, Ele te dá um cheque. Em nome de Jesus Cristo. E você pode assinar agora, nesse momento. Coloque aquilo que você deseja. Aliás, esse cheque está assinado já. E Deus assinou. E está colocando nas tuas mãos nessa noite. O que você deseja? O altar está aberto nessa noite. Eu não vou ficar insistindo aqui muito. Você entendeu? Aquele que entendeu a mensagem deseja passar pela água da separação, deseja passar pela purificação de Deus, e que recebe Deus na sua vida nessa noite, e deseja preencher esse cheque com aquilo que você veio buscar. O altar está aberto. Aleluia. Aleluia. Eu estou crendo com você que hoje é o dia da mudança. Cada dia a gente vence um urso, um leão. É assim a vida cristã. É assim. Não tenha vergonha do altar. Você não gostaria de vir e falar com Deus um pouquinho? Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de vir receber uma oração. Se quiser vir, eu estarei aqui orando por você. Venha. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha e venha com o seu pedido, aquilo que você pediu a Deus. Preencha o cheque. Preencha o cheque.
abençoe. Senhor Deus, te pedimos nessa noite mais uma vez, obrigado por estar aqui, Senhor. Dá-nos uma boa semana na tua presença, Senhor. Seja conosco. Abençoe nossos lares, nossa casa, nosso trabalho. Que possamos estar em comunhão contigo. Que possamos estar buscando, Senhor, essa união, essa comunhão, esse contato contigo através da oração, Senhor. Seja conosco, Pai. Abençoe cada casa, cada família representada aqui. Que as tuas bênçãos possam acompanhar cada um dos teus filhos. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Se alguém mais desejar oração, quiser vir, pode vir, tá? Deus abençoe, irmão Wagner. Deus abençoe, irmã Karen. Todos que vieram. Irmã Célia. Deus abençoe. Deus guarde. Uma ótima semana no nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando uns pelos outros. Não vamos esquecer de orar. Tá bem? Aleluia.